Hoje quero falar um pouco sobre a palavra servo. Nós sabemos que a Bíblia tem uma só mensagem e que seus escritos não são um amontoado de coisas separadas, mas é um corpo coeso, onde tudo faz sentido em conexão. Assim também é a palavra de Ial. A palavra de Ial é como o nosso corpo. Um membro separado do corpo não tem sentido, não tem vida, não tem objetivo. Mas quando ele está em conexão com o corpo, aí sim a vida atua. A palavra de Ial é como um corpo coeso, uma mensagem completa. Então a palavra servo, juntamente com outros ensinamentos, nos dão um entendimento a respeito da nossa realidade espiritual. Certa vez, Yahushua disse que não estava chamando os seus discípulos de servos, mas sim de amigos. Isso indica que a partir daquele momento, aqueles discípulos já não eram mais servos? Não, eles eram servos. Yahushua é o nosso rei. Nós fomos transportados do Império das Trevas para o reino do amado filho de Ial, chamado Yahushua, porque Ial reina sobre as nossas vidas por intermédio de Yahushua. Porque a vida de Yahushua está dentro de nós, podemos dizer que o reino de Ial não está nem aqui, nem ali, mas sim dentro de nós. A palavra servo na Bíblia é muito importante porque o nosso serviço a Yahushua, ao nosso rei, ele determinará o nosso destino eterno. Não é o fato de termos sido transportados do reino de Satanás para o reino de Ial. Isso apenas indica o começo de tudo. Isso diz que uma nova oportunidade nos foi dada para que nesta terra, nesta vida temporal, possamos provar a nossa fé e o nosso serviço e a nossa fidelidade a Ial por meio do serviço a Yahushua. E então a palavra de Ial vai se completando para que o nosso entendimento também seja completo, para que a nossa alegria em Ial seja completa. Assim está escrito que nós não podemos ter dois senhores, e nós não podemos ter dois reis, que temos que servir a um e odiar o outro. Isso é porque não podemos servir a Yahushua e a Satanás. Se estivermos no meio do caminho, a nossa situação se assemelhará àquela que um dia estivemos, e a palavra nos manda lembrar do lugar onde caímos. E esta foi a nossa queda, estar na neutralidade nas regiões celestiais. E neste mesmo corpo de entendimento, nós lemos em Romanos que aquele a quem obedecemos, esse é o nosso Rei, o nosso Senhor. Somos servos daquele a quem obedecemos. Então, mais uma vez, percebemos que esse serviço é importante e determina a nossa vida eterna ou condenação eterna. É por esta mesma razão que nos é dito que devemos trilhar um caminho estreito. E Yahushua ainda diz mais, que o caminho largo, aquele oferecido pelo mundo, são muitos os que seguem esse caminho e que ele conduz à perdição. E se é um aviso, certamente não está se referindo aos filhos de Satanás, às pessoas mundanas, mas sim aos filhos de Ial, que têm a possibilidade de não ser fiel a Ial. É exatamente por isso que há uma natureza maligna dentro de nós, para que possamos decidir de que lado vamos ficar e a quem vamos prestar o nosso serviço dia a dia. Esse é o morrer, o carregar o madeiro e seguir a Yahushua, porque Yahushua é totalmente obediente a Ial. Também desse mesmo entendimento nos é dito que
que temos de ter cuidado com os falsos profetas, que pelos frutos se conhece a árvore. Acaso um filho de Ial pode ser uma árvore má que produz frutos maus? Sim, pode. Porque a partir do momento que nós não andamos pela fé, nós estamos seguindo a Satanás. Por esta razão nos é dito que pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa é aquela que produz frutos para Ial, que vive mediante a justiça e a vontade de Ial. É exatamente por isso que há uma natureza maligna dentro de nós, para que, pela fé, possamos decidir a quem servir, a Ialcha ou a Satanás. Então, quando Ialcha diz que não estava chamando os seus discípulos de servos, ele estava dizendo que é um rei, que ele exerce autoridade, mas que ele é um rei que ama o seu súdito. Ao passo que Satanás exerce todo o controle sobre as pessoas, sobre o seu povo, mas ele não ama o seu povo. E finalmente temos aqui nessa porção de hoje o livro de Apocalipse, que começa com estas palavras. Ial diz que aquele livro era para mostrar aos servos as coisas que em breve iam acontecer. Muitas dessas coisas já aconteceram. Esse livro é um livro atemporal, fala do passado, do presente, do futuro. Então, por exemplo, uma destas coisas é sair da Babilônia, e aqueles que realmente buscam a vontade de Ial estão saindo dia após dia. Este aviso de Apocalipse é para fortalecer os servos de Ial no momento mais difícil desta guerra, porque não há nada mais difícil numa guerra do que o engano. Satanás, por meio do sistema religioso, estabeleceu este engano que tem arrastado as pessoas para os conceitos mundanos, para a vontade de Satanás, contrária àquilo que Ial estabeleceu. Então, nós entendemos que é para mostrar os servos, porque todos os servos de Ial são filhos de Ial, mas nem todos os filhos de Ial são servos de Ial. Amados, esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Yahusha. Forte abraço. Até breve.